Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infusão Podcast. Tô muito feliz que você tá aqui em mais um episódio. Espero que seja um tempo abençoado, porque aqui nós falamos muito de Jesus e eu amo falar de Jesus e eu tenho dito isso em todos os episódios. Então, se você gosta de falar de Jesus, eu falo daqui, você fala daí, a gente se encontra nos comentários. E desde já eu quero te pedir para que, se algo do que eu falo aqui, do que eu falei, te encontrou de alguma forma, ou encontrou seu coração de alguma maneira, deixa nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu espero que Jesus te encontre. Se você está ouvindo esse episódio no dia que ele está sendo lançado, significa que você sextou. Então eu te desejo uma sexta-feira abençoada e um final de semana cheio da presença de Jesus. Se você estiver vendo isso em qualquer outro dia, ainda assim te desejo um dia muito abençoado e cheio da presença de Jesus. E é isso. E aqui, quase que eu me esqueço, a gente toma chá e fala de Jesus. Hoje vim sem meu chá. Mais uma vez esqueci do chá. Me perdoem, mas você pode pegar o seu chá, o seu café, seja o que for aí pra te acompanhar, pra gente falar mais de Jesus no episódio de hoje. E eu acho que eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta que tem rondado a minha mente assim nos últimos dias, que é: o que você faz quando chega o dia mau? O que nós devemos fazer quando chega o dia mau? Qual é a nossa atitude quando chega o dia mau? E quando a gente fala sobre dias maus, não necessariamente que eu tô falando de um dia ruim, mas eu tô me referindo àquele momento das nossas vidas em que nós estamos em uma fase ruim, sabe? É, a gente costuma dizer temporada, né? Uma estação em que nós estamos passando por uma estação difícil e dolorosa, enfim, seja por qual motivo for. Então, quando eu falo sobre o dia mau, é especificamente desses momentos que todo cristão passa, né? Todos nós passamos, todo ser humano tem esses momentos complicados e nós teremos, isso vai ser inevitável. Em Eclesiastes fala sobre o tempo, né, de todas as coisas. E é claro que a gente não quer viver o tempo mal, nem o tempo de tristeza, mas o fato da gente não querer passar por esses momentos não significa que nós não passaremos, muito pelo contrário. Mas eu tava pensando sobre isso nesses últimos dias, né? Qual é a minha atitude quando chega o dia mal? Como cristã e como alguém que confia e que serve ao Senhor Jesus, qual deveria ser a minha atitude quando eu estou diante de dias ruins e de uma temporada ruim e de um momento ruim e em que tá tudo caótico e uma bagunça, enfim. E aí eu, pensando sobre isso, eu acabei caindo no Salmos 77 e de alguma forma isso funcionou como uma espécie de resposta do Senhor para essa pergunta que eu estava fazendo a mim mesma. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. No Salmo 77, eu vou ler alguns versículos aqui. Então, se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe. E se você não estiver, não tem problema. Mas se atente aos versículos. No Salmo 77, a partir do versículo 1, diz: Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: essa é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo.
Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. Então, eu fiquei meditando nesse salmo. E cara, é muito interessante porque esse salmo é o salmo foi escrito por Asaf, né? Não foi escrito por Davi. A gente sempre pensa em Davi quando a gente fala de salmos, mas esse especificamente foi escrito por Asaf. É, E, cara, é interessante porque a gente vê que ele tá nesse momento difícil. No título diz, né? Consolo em tempo de angústia. Então, o escritor desse salmo tá nesse momento de angústia e ele está em busca de algo para consolar e de algo que o ajude nesse momento, nesse tempo. E ele começa a expressar as suas angústias diante do Senhor. Ele começa a expressar aquilo que ele tá sentindo, né? E escrever e relatar tudo nesses salmos. E a primeira coisa que eu admiro nisso é a capacidade de expressar ao Senhor aquilo que ele tá vivendo naquele momento, sabe? A capacidade de não ignorar que eu estou passando por um momento de angústia e eu preciso ser consolado. E a minha alma busca ao Senhor, busca no Senhor esse consolo. Então, isso é uma coisa que eu paro muito pra perceber, assim, pra pensar essa capacidade de expressar, porque eu acredito que muitas vezes, quando a gente tá nesses momentos de angústias e de dificuldade, e enfim, seja o que for, às vezes a gente perde por algum motivo que eu não sei explicar. Parece que a gente perde essa capacidade de expressar a nossa angústia ao Senhor. Eu não tenho uma resposta pra isso, eu não sei por que que isso acontece. Eu não sei, o que que nos trava, se isso é algo maligno ou algo humano. Mas parece que a gente perde essa capacidade de expressar para o Senhor que nós estamos nesse momento de angústia e que nós precisamos ser consolados e que nós precisamos, sabe, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, eu sinto que eu estou perdendo. Senhor, eu sinto que tá tudo desmoronando. Sabe, é realmente expressar para o Senhor que nós estamos naquele momento de angústia e que nós precisamos de consolo. Então, cara, e o mais legal é porque esse salmo, no primeiro versículo do salmo, ele já começa com Asaf falando, né? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Então, tipo, ele já começa, tipo, nos dando, talvez, a fórmula do que fazer. Elevo a minha voz ao Senhor. Eu acredito que nós precisamos ter esse entendimento de que não há nada que aconteça na minha vida que eu não devo elevar isso ao Senhor, que eu não devo apresentar ao Senhor, sabe? Eu sei que existem muitas formas de resolver muitos problemas e que talvez muitas vezes nós vamos querer resolver as coisas do nosso próprio jeito e tentar colocar as coisas no lugar com as nossas próprias mãos. Mas, cara, eu acredito que nós precisamos criar esse entendimento de que eu preciso elevar essas coisas ao Senhor. Eu preciso apresentar isso diante do Senhor. Eu preciso trazer isso pra vista, sabe? Porque às vezes a gente fica escondendo as coisas. Talvez porque existem coisas que são muito dolorosas e, e coisas que pra nós é muito difícil trazer isso para o Senhor, porque é uma coisa que, tipo assim, cara, isso é muito doloroso e eu não quero mexer nisso, porque, sabe, vai doer. Então eu prefiro ignorar a existência disso daqui. Eu prefiro ignorar que eu tô vivendo esse momento, sabe, de angústia e eu não vou levar isso pro Senhor, porque, sabe, se eu tiver
se eu tiver que mexer nisso, vai ser muito doloroso, sabe? Eu não quero colocar minha mão nisso. Eu acho que às vezes a gente tem esse tipo de atitude, mas, cara, eu acredito que parte do processo da gente ser curado e da gente encontrar consolo é a gente expressar que nós precisamos de consolo. Sabe? É claro que Deus nos contempla e nos vê e nos conhece, sabe? E ele sabe o que nós vivemos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ainda assim, o nosso Deus é um Deus relacional. Sabe? Deus, ele não é um Deus que vai invadir o nosso espaço e nos forçar a viver essa relação com ele, sabe? Deus, ele é um Deus que vai esperar que a gente expresse pra ele aquilo que nós estamos vivendo, sabe? Eu quero ser muito consolada pelo Senhor, mas eu não expresso ao Senhor que eu preciso disso. Eu não expresso ao Senhor que isso tá muito difícil, sabe? É, eu, por exemplo, tenho. Tipo, eu costumo orar, assim, pelas coisas que eu sinto que estão fora do lugar, mas tem aquela parada de eu estava até pensando nisso uns tempos atrás. Aquela parada da pessoa que cresceu querendo não incomodar, sabe? Se tiver alguém que tá me ouvindo isso que cresceu assim, vai entender do que eu tô falando, sabe? Então, gente que cresceu querendo não incomodar, a gente raramente vai expressar assim, sabe? Cara, tô vivendo um momento muito difícil. Raramente a gente vai falar para as pessoas e expressar com tanta facilidade. Talvez isso vai ser muito difícil para nós. E eu, por exemplo, sou essa pessoa que eu tenho muita dificuldade de expressar para as pessoas. E a gente quer sustentar eh, essa fachada de eu sou uma pessoa muito forte. Eu consigo passar por isso, eu não preciso falar disso com ninguém. Eu consigo, sabe? E a gente tem esse negócio. E eu falo porque eu sou assim um pouco de, de ser muito apegada, sabe? A esse desejo de ser forte. Só que, às vezes, quando a gente se apega muito a esse desejo de, cara, eu preciso ser forte, eu não vou demonstrar isso, eu não vou deixar transparecer, eu não vou ser vulnerável. Sempre que a gente vai pra esse lado e a gente escolhe não falar para o Senhor e não expressar para o Senhor, é como se a gente começasse a se afogar, sabe? Naquela angústia e naquelas sensações, e naqueles sentimentos, e a gente começa a ser engolido e exaurido, e a gente vai perdendo nossas forças, e sabe? E a gente começa a ser sugado pra dentro disso sabe, vira aquela bola de neve. Então, eu pelo menos, como alguém, né, que tem essa característica e essa dificuldade, eu tento, exercitar isso, sabe, de: "Cara, eu vou expressar pra Jesus, eu preciso falar pra Jesus, eu preciso", sabe, eu não preciso sustentar uma fachada, uma máscara de que eu sou super forte pra Jesus. Eu não preciso, porque Jesus me vê sem a minha máscara de: "Nossa, que fortona, que mulher de Deus que nunca se abala", sabe. Eu não preciso sustentar essa máscara pra Jesus, porque ele vê por detrás dessa máscara, sabe. E ele vê que eu sou existem momentos em que eu sou uma garotinha desesperada pela atenção de Jesus. Então, cara, às vezes a gente tem que, sabe, nossa, Jesus, hoje foi muito difícil. Sabe, a gente tem que exercitar isso de assim como o Asaf, né, diz aqui: "Cara, levar a Deus a minha voz, no dia da minha angústia procuro o Senhor, no dia da minha angústia procuro o Senhor", sabe. Ele nos ensina isso. Cara, e é muito louco, porque a gente tem uma tendência a no dia da angústia se esconder do Senhor. No dia da nossa cara, isso é muito real, porque quando eu estou vivendo, assim, fases difíceis e complicadas, enfim, é, eu me pego fazendo orações como essas, assim, nossa, eu queria muito me esconder.
Eu queria muito que ninguém me visse hoje, sabe. Eu vivo umas paradas assim, e a gente tem esse negócio de no dia da angústia eu quero muito me esconder. Eu não quero que ninguém me veja angustiada, inclusive o Senhor, não quero que o Senhor me veja angustiada. Quando na verdade a gente deveria fazer exatamente o oposto, que é correr para o Senhor no dia da angústia, buscar aquele que pode me consolar e aquele que sabe, que talvez vai me dar a única palavra que vai poder me aliviar, sabe? Talvez ninguém mais tenha uma palavra de alívio no dia da nossa angústia, mas Deus vai ter. Então, cara, a gente precisa fazer isso, né? Esse caminho de eu preciso recorrer ao Senhor no dia da minha angústia. E aí, o negócio mais importante, porque eu tô falando aqui sobre esses momentos difíceis que nós passamos, né? O que nós fazemos no dia mal. E o que pega no dia mal é que é muito difícil enxergar que as coisas estão acontecendo mesmo nos dias maus, sabe? Porque quando a gente tá numa boa temporada e num tempo bom, a gente vê tudo acontecer, tudo cooperando pro nosso bem, as coisas dão certo, e as coisas acontecem, e elas andam, elas vão pra frente, sabe? E aí a gente fica muito feliz. Só que quando a gente tá no dia mal, é muito difícil ver as coisas acontecendo. É muito difícil ver que mesmo aquele dia mal está cooperando para o meu bem, sabe? A gente perde muito da nossa percepção espiritual no dia mal, sabe? E, cara, e Asaf, ele vai, no versículo 3 pra mim, ele vai falar a coisa mais importante sobre o dia mal, que é: lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Versículo 5: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Cara, isso é muito bom. Porque é o que eu tô falando, quando a gente tá no dia mal, é muito difícil ver que algo tá acontecendo ali. Só que aí é como se Asaf tivesse. Cara, é muito louco, parece que ele racionalizou. Tipo, eu não consigo ver nada acontecendo agora. Eu tô muito angustiado. E nesse momento eu não consigo ter a capacidade de ver que algo está acontecendo. Então eu vou me lembrar daquilo que já foi feito. Então eu vou me lembrar daquilo que o Senhor já fez. Eu vou trazer à memória todo o favor do Senhor pela minha vida. E, meu, isso aqui é muito genial. Sabe? Tipo assim, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão, sabe, maravilhosa, que é quando eu perco a capacidade de ver que algo está acontecendo no meu agora, eu preciso trazer à memória aquilo que já aconteceu. Eu preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez por mim. Eu preciso trazer à memória todas as vitórias que eu já tive em Deus, porque isso vai alimentar a minha fé de que nesse tempo agora que eu não consigo ver nada, lá na frente vai servir de alimento e de sustento, de testemunho para talvez outros momentos difíceis. Então, é realmente esse exercício de trazer a memória, sabe? De me lembrar do que o Senhor já fez. No versículo 11 ele diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. Cara, isso é muito legal. É, É realmente esse exercício de eu preciso me lembrar do que ele já fez. Se agora eu estou diante de uma situação que parece muito impossível, se agora eu me vejo diante do mar que tá fechado e o povo do deserto está todo parado na frente do mar, eu tipo, o que que vai rolar aqui? Aí eu preciso me lembrar que, cara, o Deus que tá do meu lado é o Deus que já mandou 10 pragas. É o Deus que me livrou do Egito. É o Deus que me livrou da escravidão. Então, quando a gente se vê diante desses impossíveis e desses dias dolorosos e, sabe, que a gente não consegue nem respirar direito e a gente, sabe, é aquele peso e aí a gente prende o choro e fica ali o dia todo com aquele choro entalado na nossa garganta e a gente não consegue ver saída e a gente pensa: Deus, eu não sei como eu vou vencer isso.
Não faço ideia de como que eu vou atravessar o mar. Eu não faço ideia de como isso vai ser. Aí a gente precisa se lembrar de tudo aquilo que ele já fez por nós, sabe? Porque esses memoriais do Senhor é como se fosse nos alimentar, sabe? Isso me faz pensar muito sobre fé, porque eu sei que as pessoas que são mais incrédulas e, sabe, não conhecem Jesus e não caminham com Jesus, podem ter uma visão da fé de ser algo irracional, sabe? E de ser algo infundado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que a fé não é algo irracional, sabe? A nossa fé, ela não é depositada cegamente em alguém que a gente não conhece. E sabe, tipo, não é uma parada sem sentido. Pelo contrário, nós depositamos a nossa fé em alguém que conhecemos. E por que nós temos fé em Cristo? Porque nós conhecemos Cristo, nós sabemos de tudo que Cristo já fez. Então, por isso eu deposito nele a minha fé. Entende? Tipo, é uma fé que está baseada em tudo aquilo que ele já fez e que me mostra que eu posso ter fé, porque ele já fez. Então, eu posso continuar confiando que ele continuará fazendo. E eu acho que isso tem muito a ver com fé, sabe? A gente se recordar do que ele já fez no nosso dia mal, para que a gente consiga suportar o dia mal e continuar com ele. Porque quando a gente começa a se esquecer do que o Senhor já fez e a gente permite que o dia mal nos engula, eu acredito que isso de alguma forma vai só estender, sabe, o nosso tempo ali. Naquele período que talvez não deveria ser tão longo e a gente tá estendendo aquilo porque a gente perdeu a capacidade de confiar no Senhor e porque a gente não consegue se lembrar daquilo que ele já fez, sabe? E aí a gente fica preso naquela situação, a gente não expressa ao Senhor a nossa angústia, a gente não se lembra do que o Senhor já fez, e aí a gente se sente abandonado pelo Senhor, a gente sente que o Senhor não está nos vendo, que ele não está nos olhando e que a gente tá sozinho, quando na verdade a gente só se esqueceu de lembrar de tudo aquilo que ele já fez por nós. E ele é o Deus que vai continuar fazendo. Ele é o Deus que vai fazer de novo, sabe? Que vai continuar nos sustentando mesmo nesse dia mal. Então, cara, eu acho que esse é o exercício que a gente precisa aprender a fazer quando nós estamos no dia mal. Lembrar do Senhor. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei. Cara, isso me faz pensar que é algo intencional. Porque, cara, eu acho que outra parada que acontece com a gente quando a gente tá no dia mal é que a gente fica muito passivo. E o que eu quero dizer isso? É que, cara, é óbvio que quando a gente tá no dia mal, a gente fica muito fraco, né? E, e é muito difícil, né? Manter as nossas disciplinas espirituais. Só que aí a gente adota um lugar de passividade, de eu vou esperar alguma coisa acontecer. Sabe, eu tô no meu dia mal e eu vou esperar Deus vir aqui me tirar daqui. Eu vou esperar alguma coisa acontecer. Eu vou esperar, sei lá, eu vou esperar. E eu vou ficar passivo. Sabe, a gente tem esse negócio de abraçar uma postura de passividade no nosso dia mal. Mas a gente olha pra esse salmo e a gente percebe que, cara, Asaf tá fazendo o total oposto disso. Tipo, ele tá vivendo um momento de angústia, mas ele tá tendo uma atitude muito ativa, né? Tipo, de, cara, ainda que eu tô nesse tempo de angústia, eu elevo ao Senhor a minha voz. Eu vou me lembrar do que ele já fez. Então, tipo, ele tem uma postura ativa, sabe? Mesmo no dia mal. E, cara, às vezes a gente tem que se forçar a ter essa postura ativa, porque se depender da gente, a gente vai ficar passivo, porque é o que a gente quer fazer na hora que a gente tá vendo o dia mal. A gente quer abraçar a passividade, porque a gente tá cansado e é doloroso e é uma bola de neve, então eu só quero ficar no meu casulo e sentir a minha dor em paz e só existir e me esconder de todo mundo. É o que eu quero fazer no dia mal. Mas eu preciso adotar uma atitude
ativa e ativar a minha mente, ativar a minha fé e me lembrar do Senhor. E me lembrar do que ele já fez. E me lembrar que ele foi o Deus que tirou uma nação do Egito, que ele foi um Deus que abriu o mar no meio para um povo inteiro passar. Sabe? É esse o Deus que eu sirvo e que caminha comigo, que eu caminho com ele. Sabe? É o Deus que multiplicou os pães, é o Deus que fez Pedro andar sobre as águas, é o Deus que ressuscitou Jesus. É o Deus que eu sirvo. Cara, Deus ressuscitou Jesus. E aí, será que a minha situação de angústia e dificuldade vai ser tão difícil assim pra Deus? Um Deus que trouxe uma pessoa da morte pra vida. E cara, a minha situação não é tão difícil assim pra Deus, não é tão impossível. Pra alguém que tirou alguém da morte pra vida, o que a gente tá vivendo é, sabe, é simples pra Jesus, mas nós precisamos ser ativos, sabe? A nossa mente precisa, a gente tem que ser intencional nisso. Cara, a gente tem que parar de empurrar as coisas com a barriga, sabe? Porque a gente faz isso. Ah, eu vou empurrar com a barriga. Eu vou fingir que isso não tá acontecendo. Eu vou ignorar, sabe? E aí, aos pouquinhos, a gente vai se afastando de Jesus e, sabe, esfriando o nosso amor por Jesus. E aí, quando a gente vê, a gente tá numa situação muito pior, e, sabe? E muito mais difícil da gente sair dali. Então, cara, se você tá vivendo o dia mal nesse momento, que você se lembre daquilo que Jesus já fez. E que essas memórias daquilo que o Senhor já fez por você seja o seu alimento, sabe? Cara, eu me lembro daquele outro salmo que fala: As minhas lágrimas são o meu alimento. Me lembrei disso, sabe? E às vezes a gente vai ter só isso. Às vezes a gente só vai ter essas memórias daquilo que o Senhor já fez e as nossas lágrimas como alimento. Cara, mas que a gente pegue aquilo que a gente tem e, Senhor, Deus, tô no dia mal, mas eu me lembro, o Senhor já me livrou antes, o Senhor já fez por mim antes, o Senhor já me ergueu antes e o Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode restaurar minha alegria de novo. O Senhor pode restaurar, as minhas emoções que estão bagunçadas de novo. O Senhor pode restaurar minha confiança de novo. O Senhor pode restaurar a minha família de novo, meu parente de novo. O Senhor pode, porque o Senhor já fez. Então, esse é o tipo de fé que nós precisamos ter, sabe? Você não tá depositando a sua fé em alguém que nunca fez nada por você. Pelo contrário, você está depositando a sua fé em alguém que já fez muito por você. E é exatamente por isso que você pode depositar a sua fé nele, porque ele já fez e ele vai continuar fazendo. É isso. Eu espero que o Senhor tenha falado do seu coração. Eu acho que era isso que eu queria falar no episódio de hoje. Eu sinto que eu tô um pouco fora do eixo hoje, talvez. Preciso orar sobre isso. Tem dias que a gente tá meio desbaratinado. E eu me sinto um pouco desbaratinada hoje, mas eu espero que através disso, daquilo que eu falei, o Senhor tenha encontrado você, encontrado seu coração. Se você está vivendo esse tempo de angústia, que você se lembre do Senhor, porque Ele não se esquece de você, então não se esqueça dele. E que, cara, fala de Jesus pra alguém, seja a carta de Jesus pra alguém, de alguma forma. Talvez você não vai falar especificamente do evangelho, mas você vai revelar Jesus pelo modo como você vive, mas que você revele Jesus pra alguém. Eu espero que o Senhor continue te abençoando. Obrigada por você ter estado aqui em mais um episódio. Lembrando que a gente tem episódio novo de podcast toda sexta-feira, às 7 da manhã. Pra quê? Pra você ir trabalhar sendo abençoado por Jesus, num ônibus, no metrô, dirigindo. Sei lá o que você vai fazer 7 horas da manhã de uma sexta, mas que você faça isso abençoado pelo Senhor Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você sente. Sei lá, vai que Deus coloca alguém no seu coração. Envia pra essa pessoa. Se Deus colocou alguém no seu coração nesse momento, envia isso pra ela. E que você seja muito abençoado por ele. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.